Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 7 de fevereiro, terça-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje o Evangelho nos mostra que aqueles que se aproximam de Jesus para tentar desmascará-lo, na verdade são desmascarados por ele. É muito forte o Evangelho de hoje. E mais uma vez, no encontro que Jesus tem com os fariseus, com os doutores da lei, ele não mede palavras para expressar tudo aquilo que ele deseja, para tornar as coisas claras, aquilo que é obscuro se tornar bem luminoso e visível. Jesus ele sempre tenta evitar que os seus discípulos sejam contaminados por esse tipo de pensamento, que prevalece as coisas exteriores contra aquilo que é interior, o essencial que é invisível aos nossos olhos, que muitas vezes ele é desprezado, porque é como se interessasse apenas aquilo que se pode ver, se interessa apenas os atos exteriores, aquilo que eu posso mostrar para os outros que eu faço, aquele serviço, aquele apostolado, aquele cargo, apenas as coisas que as pessoas veem, elas interessam, mas muitas vezes aquela intercessão que você faz sozinho, muitas vezes aqueles atos de caridade que você faz sem ninguém saber, eles acabam não sendo interessantes, E aqui nós precisamos tomar um cuidado
muito grande com as intenções e as motivações do nosso coração, né? Devemos tomar muito cuidado e ficarmos extremamente vigilantes com a perversidade de nos sentirmos melhores quando nós diminuímos o outro, né? Quando nós temos uma facilidade muito grande para perceber os defeitos do outro, os erros do outro, as fraquezas do outro, os pecados do outro, porque na verdade nós queremos massagear o nosso ego, porque talvez quando nós colocamos o outro para baixo, nós nos sentimos acima do outro. Devemos ter muito cuidado com a manipulação que muitas vezes inconscientemente nós vamos fazendo sobre nós mesmos acerca dos outros. Quando, por exemplo, você, irmão acolhido, irmã acolhida nas nossas casas, começa a ter uma facilidade muito grande de perceber os limites, as fraquezas, as dificuldades dos coordenadores, dos monitores, dos missionários. Será que a intenção e a motivação de perceber os limites desses irmãos que estão se doando, que estão servindo, não é porque eu quero suprir uma carência dentro de mim ou massagear o meu ego dentro de mim ao ponto de pensar que eu sou melhor do que ele, que eu faria melhor do que ele, que eu sou mais do que ele? Ou será que na verdade eu não quero me manipular acerca da opinião dos outros no sentido de tentar justificar certas ações ou certas atitudes erradas minhas? Quando, por exemplo, eu penso de desistir da minha caminhada, então eu tento colocar toda a justificativa e toda a culpa nos ombros dos outros, quando na verdade eu deveria assumir a minha responsabilidade e na verdade jamais pensar em desistir. Mas como eu preciso justificar, eu coloco a culpa sobre os outros. A culpa é da casa, a culpa é da comunidade, a culpa é do missionário, a culpa é do coordenador. Então, como um fariseu, como um hipócrita, eu vou sempre culpando os outros, né, para tentar me sair melhor. Ou você jovem, você família, membro, né, aí da comunidade, né, também muitas vezes você vai justificando as suas ausências, a sua presença nos retiros, nos grupos, nas famílias vocacionais, sempre justificando que não é bom. O retiro não é bom, o encontro não é bom, o encontro da unidade não é bom, o grupo não é bom, a família vocacional não é bom, o bom pastor não é bom, o meu acompanhador não é bom, a minha coordenação não é boa, porque na verdade eu quero justificar e manipular a mim mesmo acerca dos outros. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com as verdadeiras intenções e motivações do nosso coração, que muitas vezes são camufladas por interesses pessoais. Então começo a me posicionar porque na verdade aquela pessoa não me agrada, aquela pessoa não age como eu gostaria que ela agisse, então ela não faz o que eu gostaria que ela fizesse, porque ela confronta as minhas ideias, ela confronta as minhas opiniões, ela não simplesmente me aplaude, ela não massageia o meu ego, mas ela me confronta, ou ela me enfrenta, tanto faz, não interessa. Qual que são as suas motivações? Qual que são as suas intenções? As minhas intenções, elas são retas, elas são para glorificar a Deus, elas são para a salvação das almas, elas são para uma verdadeira evangelização, ou as minhas intenções e as minhas motivações são para servir a mim mesmo, porque eu gosto daquelas pessoas que me elogiam. Eu sirvo nesse ministério, nesse apostolado, porque eu quero que as pessoas depois elogiem e digam que eu fiz um bom trabalho, melhor do que o outro trabalho que era feito antes. Então, eu consigo mostrar que eu sou muito bom, porque na verdade o vazio que existe em mim é tão grande, as carências são tão grandes, que eu preciso sempre provar algo para mim mesmo e para os outros. Então, quais são as verdadeiras motivações do meu coração? Por que eu falo isso? Por que eu estou agindo assim? Nós precisamos ter uma prudência muito grande nas nossas palavras e nas nossas ações. Eu rezo o terço, eu vou para a missa diária, a minha oração pessoal, a minha lécio divina, a minha formação, é porque eu quero mostrar que eu tenho, que eu faço, que eu sou, ou é um verdadeiro e puro
sentimento de amor a Deus e ao seu Evangelho. É isso que o Evangelho de hoje nos convida a refletir e nos convida a viver. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.